O mundo está mudando rápido e cada vez mais rápido. Basta você pensar que se um aldeão europeu fosse dormir no meio do século XV e de repente acordasse 100 anos depois, no meio do século XVI, a vida dele não teria mudado absolutamente nada. O mundo seria praticamente o mesmo, talvez até chegasse alguma notícia no ouvido dele de que descobriram terras distantes, né, seriam as Américas, mas fora isso, o estilo de vida, a maneira como ele trabalhava, as profissões daquela época, a maneira como as pessoas viviam e morriam, né, de fomes, doenças, guerras, tudo isso ficaria praticamente da mesma maneira, quase tudo igual. Agora as coisas são radicalmente diferentes. Se uma pessoa fosse dormir em 1950 e por acaso acordasse nos dias de hoje, ela estaria totalmente perdida devido à revolução pela qual o mundo passou nesses tempos. E esse vai ser o tema desse vídeo. Vamos falar sobre como deve ser o mercado de trabalho no futuro e o que fazer para não ficar para trás e sem emprego. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto propriamente dito desse vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, clicar no sino das notificações e deixar seu like. Isso para os inscritos também, para que esse vídeo possa alcançar cada vez mais gente. Agora falando mais sobre as tendências para o futuro. Então dê esse exemplo de como as coisas avançaram muito nos últimos tempos e agora vão continuar avançando praticamente numa velocidade exponencial. Tem um americano chamado Peter Diamandis que ele fala sobre esse ciclo da tecnologia. Inclusive, num dos últimos vídeos que eu fiz falando sobre minha mudança de casa, eu citei a questão dos 6Ds, mostrando como que os negócios se digitalizam e apresentam um crescimento exponencial. Falando que as tecnologias elas estão sendo digitalizadas, então toda experiência presencial ganha uma contraparte digital, que no começo até pode decepcionar, seria o segundo D, o primeiro digitalização, o segundo decepção, porque a experiência digital nunca é tão boa quanto a real, mas com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, chega uma hora que a gente avança e bate no terceiro D, da disrupção, quando o digital fica tão bom quanto o presencial, como por exemplo, uma faculdade à distância. Lógico que a presencial vai ter algumas vantagens, mas a digital hoje já está passando, porque é mais barato, porque te permite fazer do conforto da sua casa. Depois disso, a gente entra na parte da desmaterialização, seria o quarto D. Então a gente vai ter cada vez menos instalações físicas, não vai ter mais agência de banco, não vai ter mais faculdade, não vai ter mais livraria, porque as pessoas preferem a experiência de comprar, de fazer através da internet. Com menos locais e menos custos, a gente parte para a desmonetização, onde o preço das coisas fica cada vez mais barato e por conta disso chegamos no último D, que é a democratização, onde todo mundo começa a ter acesso a esse tipo de ferramenta e o mundo ele muda. Isso vai provocar, na verdade já está provocando, mudanças nas relações de trabalho. E alguns trabalhos que antes eram comuns deixarão de existir para que novas profissões surjam. Dando até um exemplo de uma dessas tecnologias, de uma empresa revolucionária nesse ponto, a gente pode citar o Uber. Hoje há milhares de motoristas no Brasil trabalhando com esse aplicativo, milhões espalhados pelo mundo, mas o Uber já está estudando uma alternativa de utilizar carros autônomos, inclusive alguns carros com decolagem vertical, né? Os chamados carros voadores, talvez venham por aí no futuro breve. Estão fazendo isso inclusive em parceria com a Embraer. Mas quando esse carro autônomo chegar, uma série de pessoas que hoje dirigem irão parar de dirigir porque não vai ter mais necessidade. Hoje a gente acha absurdo andar num carro autônomo até a hora que começar a andar e ver que é tão bom, talvez até melhor do que um carro conduzido por uma pessoa, porque o carro autônomo não vai ter variações de humor, ele vai pegar sempre a melhor pista, o melhor caminho, porque ele já vai estar integrado com o GPS e ele vai ser mais barato, tendo em vista que não tem que se pagar os custos do motorista. O carro autônomo, ele vai dirigir 24 horas por dia, ele não vai tirar férias, ele não vai parar no horário de almoço, ele não vai reclamar, ele vai ser realmente o trabalhador perfeito nesse ponto. E o que fazer com essas pessoas que elas vão deixar de trabalhar porque máquinas mais eficientes e mais baratas irão tomar suas vagas? Será que a gente vai entrar num mundo de desemprego em massa? Essa é uma das grandes questões que talvez venha a acontecer no século XXI. Mas não é um problema novo, porque toda vez que a gente tem uma revolução tecnológica, alguma coisa mudando, as pessoas fazem esse tipo de previsão de desemprego. Isso começou muito lá atrás. Em 1516, Thomas More escreveu um livro chamado Utopia, já prevendo esse grande desemprego quando as pessoas começassem a ir embora dos campos para as cidades. Esse movimento aconteceu e o desemprego não veio, porque algumas vagas deixaram de existir, mas outras vagas foram criadas no lugar.
O movimento ludista, que quebrava máquinas durante a Revolução Industrial, também prevê o desemprego, porque falou, não, muita gente vai ser substituído, os artesãos por teares mecânicos, e com isso teremos menos empregos. E não, algumas vagas foram extintas para outras vagas serem criadas. Nos Estados Unidos, no século XX, com o avanço maior da mecanização, tanto no campo quanto nas indústrias, intelectuais entregaram abaixo-assinado para o presidente americano, falando que aquilo iria provocar desemprego em massa. E não aconteceu. Hoje, no auge do 2018, na nossa fase aí de maior uso de robôs, de softwares, de programas inteligentes, a gente está vendo relatórios de emprego nos Estados Unidos saindo e vagas sendo criadas mês após mês. Então, vagas de emprego provavelmente continuarão existindo. A única questão é que serão vagas totalmente diferentes das que a gente vê hoje. Uma estatística do Fórum Econômico Mundial falou que 65% das crianças que estão na primeira série hoje terão trabalhos que ainda não existem quando se tornarem adultos. Então a grande questão para estar antenado nesse rolo compressor que vai passar por cima das pessoas no século XXI é que você não tem mais como pensar que vai ter apenas uma profissão a sua vida toda e que aquilo que você estudou no colégio ou na sua faculdade vai ser suficiente para te deixar atualizado para um mercado que não para de mudar. Então a gente vai ter que usar cada vez mais a habilidade que nos distingue das máquinas, pelo menos até agora, que é a nossa capacidade de aprender. Porque vários cientistas e pesquisadores tentam criar uma máquina com a capacidade que o ser humano tem de aprender e de melhorar. O próprio Alan Turing, aquele matemático inglês do filme O Jogo da Imitação, que ajudou a desvendar o código Enigma dos nazistas, ele tinha projetos quanto a isso, falava sobre o jogo da imitação, onde uma máquina poderia imitar um homem a ponto da gente não saber a diferença no jogo de perguntas e respostas. Ele falava que seria muito complicado criar uma máquina com o cérebro de um adulto, já com todo aprendizado, mas poderiam tentar criar uma máquina criança, com o cérebro de uma criança que ia aprendendo através dos erros e acertos da vida. E com o tempo ele ia conseguir se melhorar. Só que isso ele previu, ele tentou falar em 1950 e até agora não conseguiu acontecer, pelo menos não no âmbito da inteligência geral. A gente consegue criar softwares e programas específicos para fazer certas atividades, até complexas, melhores do que o homem. Por exemplo, já inventaram um programa, um computador chamado Deep Blue, que conseguiu ganhar do campeão mundial de xadrez, o Garry Kasparov, numa competição, o que é um baita feito para os defensores da inteligência artificial, mas não conseguiram criar uma máquina que consegue fazer quase todas as tarefas melhor do que nós fazemos. Mas a questão é que isso pode acontecer, então toda tarefa que é manual, que é muito simples, que não exige muita capacidade cognitiva, provavelmente vai passar por substituição, tirando humanos e colocando máquinas mais baratas e mais eficientes. E num primeiro momento muita gente pode reclamar disso, porque as pessoas tendem a reclamar desse tipo de mudança, sobretudo aquelas que são afetadas de maneira negativa, porque vão perder seus empregos. Mas a grande questão é que isso vai trazer o preço das tecnologias para baixo, então o transporte vai ficar mais barato. Por exemplo, a gente pode falar que caminhoneiros, que motoristas de Uber, que taxistas irão reclamar quando surgirem carros autônomos, mas o preço do frete vai baratear tanto e o restante da população vai ser tão favorecida por isso que eles vão estar reclamando para ninguém, porque ninguém vai querer voltar atrás nessa tecnologia se vê que o resultado geral para a sociedade é melhor com esses carros autônomos do que com a condução sendo feita por homens. Então imagina uma época onde uma greve de caminhoneiros que parou o país vai ser totalmente coisa do passado, porque os caminhões serão autônomos, o preço do frete será cada vez menor, o que reflete no preço dos alimentos também menor, e a condução pela cidade também menor, afinal são todos carros autônomos. Então, gente, o grande segredo para se preparar para o futuro e estar na vanguarda e nunca ficar sem emprego, e muitas vezes criar empresas novas, é você utilizar a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade única de aprender, de desaprender o que não funciona mais, de reaprender coisas novas e muitas vezes de conseguir ensinar outras pessoas a isso. Várias oportunidades de negócio surgirão através disso. Inclusive essa que eu estou exercendo agora, eu só consigo fazer porque eu sou bom em aprender as coisas, sou autodidata em muita coisa, consigo pegar um livro, aprender, absorver a ponto de replicar para vocês e graças a isso eu estou falando agora com milhares de pessoas aqui. Então absorvam essa questão de que vocês não podem mais ficar acomodados, que vocês vão ser obrigados a aprender durante o restante da vida de vocês, que provavelmente com o avanço tecnológico será muito longa e dessa maneira você vai ter várias ocupações ao longo da vida, mas nunca vai ficar sem ocupação se estiver sempre exercendo sua capacidade cognitiva, aquilo que nos torna superiores, tanto aos animais quanto à inteligência artificial feita até o presente momento.
E para quem não quiser aprender, aí esse pessoal vai passar por sérios problemas e vai ter muita dificuldade de se realocar no mercado de trabalho. Pelo menos de maneira a tentar manter um padrão de vida legal. Porque mesmo com o custo das coisas baixando, se você não tiver um emprego, não tiver uma fonte de renda, vai ser mais complicado. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu tento passar conteúdos de forma quase diária. Um grande abraço e até a próxima.